isso. Eu escrevi terça-feira, muito antes dessa bagunça toda, porque estava me incomodando. A discussão era toda em cima de o Alcolumbre fez acordo com fulano e o acordo... A palavra depois da queda da indicação do Jorge Messias era acordo. Quem fez acordo com quem, qual era a intenção e tal. E eu ouvi muitas teorias, e algumas até com algum fundo de verdade, mas o problema é que esses acordos não incluem a Polícia Federal. Então, eu escrevi esse artigo dizendo, olha, gente, pode combinar o que quiser, mas a Polícia Federal está trabalhando, ela tem autonomia funcional até do André Rodrigues, até do diretor-geral. O André Mendonça, inclusive, numa decisão, ele foi muito claro, dizendo que os investigadores não precisavam dividir tudo que eles estavam descobrindo com o chefe, né? Que a chefia da Polícia Federal tem um lado mais administrativo, operacional, mas não a ponto de chegar e o que você está fazendo, não investiga aqui, vai ali, né? Então, é até interessante para a gente entender como funciona a hierarquia da Polícia Federal. E é bom que seja assim, né? Que os investigadores tenham algum tipo de autonomia para trabalhar. Então, assim, estava me incomodando muito essa história de, olha, o Alcolumbre está matando a CPI do Master, o fulano, tudo bem, mas... O acordo ali, ele não inclui que as investigações estão andando. E tem muito material, poucas investigações do Brasil tiveram tanto material, né? Os dispositivos eletrônicos, somando, eu boto isso no artigo, somando celulares e computadores, já são mais de 100 que foram apreendidos e que estão sendo periciados e tal. Você imagina, em 100 computadores e celulares, o que tem lá dentro? Eu fico pensando, porque assim, a situação não é um bom dia para você ser o Vorcaro, né? Não tem sido bons dias para você ser o Vorcaro. Porque, cara, se alguém apreender meu celular, eu não tenho mais nada para contar para essa pessoa. Tá tudo aqui, gente. Assim, eu não tenho nenhuma novidade que não esteja aqui. Então, é bem difícil mesmo, né? Uma coisa... Alexandre, a Luísa está aqui de testemunha, mas provavelmente de cúmplice, mas desde que a gente tem todos os dias de manhã uma reunião de pauta do Central. Desde que se começou a falar a delação do Vorcaro, eu repito que eu achava uma coisa precipitada. Delação premiada foi criada para pegar capo. Para a investigação chegar num ponto, naquele ponto ela não consegue avançar, vamos pegar um cara de baixo, Luca Brasi. Um Luca Brasi. O Luca Brasi não, que o Luca Brasi jamais trairia. Vamos pegar um poligato da vida, tá? E fazer ele dar com a língua nos dentes. Ameaçar, você pegar 50 anos de cadeia. Porque a delação... Mauro Cid. A delação é sempre a secretária que denuncia o gerente, que denuncia o executivo, que denuncia o CEO, é o ministro que denuncia o presidente, o tenente-coronel que denuncia o general, o assassino que denuncia o mandante, etc. A menos que você confirme que existe um dono oculto do Master, Daniel Vorcaro é o capo. Isso. Então, não faz, até há uma desconfiança que... Até há uma desconfiança que existe. Não vamos mencionar nomes para não serem processados, mas há uma desconfiança que existe. Mas enquanto não se provar isso, Daniel Vorcaro é o capo. Isso. Tem uma quantidade enorme... A delação do Daniel Vorcaro me passou antes algo que a Malu Gaspar falou na coluna dela hoje no Globo, muito antes a ideia de uma blindagem, tá? Dele delimitar a investigação, uma tentativa de delimitar a investigação. Isso, o Ciro Nogueira, a polícia não precisou dele para chegar. Sim. Sabe? Hoje a Folha vem com uma nota dizendo que o entorno do Flávio está preocupado porque é muito provável que o Rueda entre na roda também. Sim, ele está quase tão enrolado quanto o Ciro. Quase tão enrolado quanto o Ciro. Então, um acordo PP União, a Federação PP União, com o PL passa a ser tóxico. A gente estava conversando que essa associação Flávio-Centrão não é muito clara para a maioria das pessoas, mas a partir do momento que vira um acordo formalizado, com uma oferta de, sei lá, de uma vice-presidência, uma coisa dessas, daria um tempo de ter um fundo partidário ainda maior, o PL já tem um fundo partidário gigantesco, foi para o saco. Né? Só que ao mesmo tempo a gente não sabe o que ainda vem por aí, né? Mal começou. Mal começou. Na verdade, mal. E essa foi a minha teoria desde o começo.
Quer dizer, na verdade, você tocou em 2 pontos importantes. Um é esse, né? Quer dizer, que você tem um trabalho da polícia que é independente, você tem um trabalho da polícia que sabe trabalhar muito bem com vazamento, que esse é outro ponto importante. Hoje, na caixa de ferramenta da Polícia Federal está o vazamento, né? O vazamento seletivo, porque vai, claro, empurrando a opinião pública, que ela, por sua vez, empurra o judiciário, empurra o legislativo, enfim. Então, isso é uma máquina que funciona. Funcionou no Mensalão, funcionou no Petrolão, funcionou na Lava Jato como um todo, funcionou no 8 de janeiro. Então, é o que a gente vê, né? Quer dizer, você tem o policial já entendeu que parte do trabalho dele, né? E, por exemplo, um dos vazamentos mais importantes e definidores foi aquele famoso da conversa do Lula com a Dilma falando do Jorge Messias, do Messias, entendeu? Aquilo ali é um ponto de inflexão da história do Brasil, o vazamento daquele áudio. Então, para o bem ou para o mal, se entendeu que esse é um recurso que se usa. Ah, não é bom, não é... Enfim, podemos discutir, mas Tá aí. Tá colocado há 2 décadas e não dá nenhum sinal que isso vai mudar. Então, é muito claro que você tem hoje uma quantidade de informações já na mão das autoridades muito grande sendo periciado, que isso vai a conta-gotas sair todo dia, toda semana, num ano eleitoral que está todo mundo mais preocupado com a eleição do que o normal, né? E também, e aí o outro ponto que você tocou, que é uma coisa que a gente já conversou num outro programa, que eu me lembro de ter mencionado isso, foi essa associação direta entre direita e centrão, ou bolsonarismo e centrão, que não é uma coisa, em parte, para muita gente clara, e para outra parte, inclusive, é totalmente rejeitada, né? Que acham, olha, o centrão é o centrão está ali desde sempre, governando, já teve em todos os governos. O centrão, por exemplo, foi central, para ficar no trocadilho, para a manutenção do Lula no primeiro mandato, quando estourou o Mensalão, ali 2005, 2006, a grande virada do ano de 2006 foi o Zé Dirceu chamar o MDB para o governo, dar aquela mudança toda, mexer no Bolsa Família, tudo que a gente sabe, e o Lula passa de candidato a impeachment para reeleito, né? E o papel do centrão ali foi fundamental. O Ciro Nogueira era um cara que outro dia estava chamando o Bolsonaro de fascista, aí outro dia virou ministro da Casa Civil. Então, assim, ele já foi lulista, já foi bolsonarista, vorcarista. Eu acho que a grande vocação é ser vorcarista. Enfim. Amigo da vida. Amigo da vida. Então, assim, a resposta que o Flávio Bolsonaro deu nesses vídeos que a gente viu, eu acabei de ver, a gente pode ter uma discussão de quanto que ele está sendo fiel à verdade ou não, enfim, mas... Quanto você acha que ele está sendo fiel à verdade? Eu acho o seguinte, eu acho que ele está fazendo o mesmo jogo que o outro lado está fazendo. É um escândalo que pega todo mundo, então um lado vai focar na metade do outro, que está... Mas é um escândalo de todo mundo. Eu também publiquei um artigo uma vez... Você acha que é metade? Porque tem o PT lá da Bahia envolvido, mas o Ciro Nogueira era chefe da Casa Civil do pai dele. Sim, mas o da Bahia é a gênese, entendeu? O PT da Bahia. Ali é meio que onde nasceu. Depois que virou mainstream, aí comprou todo mundo, né? Comprou do centrão a uma parte, talvez, do judiciário, entendeu? Então, são coisas que, enfim, é muito difícil nesse estágio onde a coisa meio que deu uma metástase, você falar, não, eu sou 10% culpado, 20%, entendeu? Porque dentro desse quadro de polarização que a gente tem no Brasil, onde você tem esse fla-flu muito aquecido, você fazer alguém para trocar de camisa para ir de um lado para o outro, tem que ser uma coisa muito mais forte do que apenas eu só sou 20% culpado, o outro é 30%, entendeu? Para você fazer alguém realmente, não, vou mudar de um lado para o outro, vou parar de votar no A e votar no B, é um salto muito grande. E inclusive, quando você assiste o vídeo do Flávio, os elementos que estão ali são elementos que me parecem suficientes para o eleitor do Flávio não virar casaca. Ou até para o cara do centro que está meio ali no meio, não necessariamente falar, não, eu acho que eu vou para cá ou vou para lá. Eu estou falando um olhar das percepções do eleitor, né? A gente pode discutir quanto que isso é verdade, quanto que isso é justo e tal, tudo bem. Essa discussão é válida.
Mas para análise do desempenho da campanha, de quanto que vai mudar isso em intenção de voto, eu defendo isso, não é de hoje. Eu fiz até um artigo inteiro no UOL um dia sobre isso, dizendo, olha, quem acha que vai pegar o escândalo do Master, jogar no colo do outro lado e ganhar uma eleição por causa disso, eu acho que está apostando num cavalo azarão que improvável. Então, mas a última pesquisa Meio Ideia, e o Léo talvez lembre os números de cabeça, porque, como eu disse, ele é o nosso HD externo, mostrou que, em comparação com o mês passado, o eleitorado do Flávio está menos disposto a mudar de ideia, mas ele ainda tem um percentual de pessoas dispostas a mudar de ideia, né, de eleitores dispostos a mudar de ideia, maior do que o do Lula, por exemplo. Não que o eleitor do Flávio vá mudar de ideia e vá passar a votar no Lula, mas a gente tem outros candidatos de direita que podem levar essa votação no primeiro turno, né? E a gente tinha até comentado aqui também em programas anteriores que esses outros candidatos da direita estavam elogiando o Bolsonaro e bem quietinhos sobre o Flávio, né? Porque tem ali um capital político que, de repente, você bater no Bolsonaro pode ser ruim para você. Então, fica uma eleição difícil para eles, porque para ir para o segundo turno eles vão ter que bater no Bolsonaro. Mas eu acho que o eleitorado que está em disputa aí não é o eleitorado que já está consolidado para o Flávio, nem o eleitorado que já está consolidado para o Lula. É um grande número de pessoas indecisas ou que não quer nenhum nem outro e vai votar no que julgar o menos pior. E aí fica complicado para o Flávio, né? Então, não sei, eu concordo que, e aí é a nossa discussão desde sempre, né, que a gente está falando dessa faixa ali do eleitor que está no meio, mas exatamente por ele estar no meio é que ele não é engajado nem de um lado nem de outro e não é do tipo political junkie, vamos dizer assim, que está o dia inteiro consumindo política, preocupado com política. Então, esse eleitor, normalmente, ele vai consolidar o voto dele mais para frente, mais próximo de outubro, e eu acho que até lá tem muita coisa para acontecer, entendeu? A gente pode pegar uma foto do momento, da semana, hoje, essa semana, a coisa ficou feia para o Ciro Nogueira, a última aliança que ele teve, das 50 que ele teve na vida, foi com o bolsonarismo, e isso poderia potencialmente causar um problema para o Flávio. Tudo bem, essa semana. Mas e semana que vem? Daqui a um mês, daqui a 2? Né? A gente está vivendo uma campanha que, para o nosso trabalho, é ótimo, é uma campanha muito dinâmica. As coisas mudam muito, entendeu? Então, e a gente também tem que entender, na dinâmica da pesquisa, a pesquisa também, quando você pergunta para alguém, você está disposto a mudar de ideia, é uma pergunta abstrata, entendeu? Não quer dizer que, mesmo que você diga não vou mudar de ideia ou vou mudar, pode ser que daqui a um mês você mude, entendeu? A gente também não é tão dono das nossas decisões, né? É tipo o relacionamento, você chega para a pessoa, você quer se separar? Não. Aí daqui a 2 meses a pessoa se separada. O que aconteceu? Entendeu? A gente muda, né? Então, com eleição essas coisas acontecem, né? Então, principalmente nessa faixa do eleitorado, que é a menos engajada na política e a que está olhando meio de longe, mas tocando a vida, preocupada com outras coisas, e normalmente, por exemplo, esse ano, se você perguntar para esse cara quem que ele vai votar para governador, talvez ele chute um nome, mas ele vai decidir 3 semanas antes. Deputado, na semana, né? Deputado estadual, às vezes na fila. A gente passa a semana aqui analisando política, mas olha, tudo isso parte de algum lugar, os dados. E nós acabamos de publicar a nova rodada da pesquisa Meio Ideia 2026 para você entender as intenções de votos para presidente. É ela que mostra como que o governo Lula está sendo avaliado agora e a opinião dos eleitores sobre os fatos da atualidade. Essa pesquisa, ela é sua, para você entender, debater e compartilhar com base em fatos e números, não suposições e narrativas. Os assinantes premium recebem em primeira mão antes de todo mundo. Quer sair na frente? Assina agora.